Prezados, boa noite. É com enorme prazer que a gente abre a nossa live NR12, como preparar sua empresa. É importante mencionar que essa live ela é organizada, ela foi pensada e organizada pelo Intercind, que é o Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Imobiliário de Ubá, Minas Gerais, e conta com o apoio da Bimóvel e da Office NR. Infelizmente, quem conduziria essa live seria o presidente do Intercind, o amigo Áureo Barbosa, mas infelizmente ele houve um imprevisto e ele não consegue estar com a gente. Então, na noite de hoje, nós vamos tratar de como preparar a sua empresa. E a nossa live ela está estruturada com uma pauta de fácil compreensão, fácil acesso para as indústrias. Eu gostaria de mencionar, por favor, se é possível passar a apresentação. A nossa pauta, hoje nós vamos contar com o Daniel Lutz, que é ex-presidente da Bimóvel, ele é presidente do Conselho de Administração da entidade nacional, sócio proprietário e diretor da Móveis Serraltense, graduado em tecnólogo moveleiro e pós-graduado em gestão empresarial. E nós vamos também contar com Michael Kressing, que é engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, especialista em NR12, consultor da Bimóvel e diretor da Office NR. Então, muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Michael. O Daniel está presente porque nós vamos tratar na noite de hoje sobre como se aplicou a NR, a norma, na empresa serraltense. Então, o Michael vai fazer isso junto com o Daniel. Na nossa pauta, pode passar, por favor. Nós vamos iniciar contextualizando a NR12, depois passando como a NR12 ela passou por um processo de formulação de um anexo, Todos têm isso presente. A primeira NR12 ela surgiu, a primeira norma em 1978, porém ela foi atualizada há cerca de 20 anos. Efetivamente, a NR12 ela só começa a ser aplicada nas indústrias a partir de 2014, 2015 muito fortemente e 2016. Esse assunto chega à Bimóvel no ano de 2015, através de uma reunião de planejamento estratégico com todos os sindicatos das indústrias e com muitas indústrias presentes na reunião, como sendo o maior gargalo naquele momento para o setor. A partir daí, a entidade nacional, ela coloca o assunto na pauta e busca, assim como os demais setores da indústria, uma solução que busque sanar os problemas que vinham ocorrendo nas nossas plantas fabris. Mas é muito importante, na noite de hoje, antes de nós passarmos a palavra ao Daniel e ao Michael, salientar que esse assunto é deveras importante para a indústria de imóveis por dois grandes motivos que eu gostaria de salientar. Primeiro é a preocupação que as indústrias elas têm com a segurança dos seus trabalhadores. E segundo, é com o equilíbrio que as empresas e que as normas têm que ter entre os deveres e as obrigações das empresas, mas observando sempre o quê? Os critérios técnicos. Então, nós temos normas com deveres e obrigações, mas essas normas, no caso da NR12, elas têm que obedecer determinados critérios.
que visem, neste caso, na questão da NR12, a saúde e a segurança dos nossos trabalhadores. Então, isso é uma preocupação da indústria, é uma preocupação dos consultores que trabalham com o assunto, né? E, em função disso, nós nos debruçamos e vamos, assim como a indústria de panificação, a indústria de calçados, a partir de 2015, buscamos construir o anexo da NR12 para a indústria de móveis, porque ela é uma norma, e o Michael vai abordar esta questão, ela é uma norma abrangente, genérica, que interpassa todos os setores. Quando você tem uma norma que ela é genérica e que ela perpassa várias cadeias produtivas, temos que ter presente que tem especificidades entre setores. E o que nos chamou a atenção, naquele momento, em 2015, 2016, e veio à mesa da entidade nacional, foram 4 itens que eu não posso deixar de abordar. Primeiro, era a quantidade de autos de infrações, com níveis de penalidades e critérios distintos sendo aplicados em diversos polos moveleiros do país. Uma mesma máquina com níveis de autuação aplicados de forma distinta. Segundo, as exigências que eram feitas na hora da adequação das máquinas nas empresas. Elas também eram distintas, elas não eram uniformes. Isso, de certa forma, nos preocupou. Terceiro item, que não pode ficar ao longe da nossa colocação nessa noite, é a questão da temporalidade. Deveria haver uma linha de corte para a aplicação da norma e seus efeitos. Então, nós trabalhamos muito junto à comissão tripartite, junto à CNI, durante 2 anos e meio, na construção do nosso anexo. E, por fim, algo que desde o início nós tínhamos presente. Essa norma, ela tem que ser abrangente no sentido de, ao descrevermos os critérios de segurança e de aplicabilidade, elas deveriam atingir, né, grandes, pequenas, médias empresas. Então, quando o Michael e o Daniel foram explanar, vocês vão ver que o anexo do setor moveleiro, ele conseguiu descrever e pautar todas as máquinas, sejam para grandes empresas, sejam para médias empresas, sejam para pequenas empresas. Então, posto isso, eu gostaria de passar a palavra para o Daniel Lutz, né, para que ele fale um pouquinho do assunto e contextualize isso também na Móveis Serraltense. Obrigada, Daniel, é com você. Obrigado, Cândida. Boa noite a todos os participantes da nossa live. Uma experiência interessante também estarmos trabalhando desta forma, trazendo isso é uma forma nova, né, pós-pandemia, de trazer as informações, divulgar trabalhos. E então, agradeço, Cândida, pela apresentação, agradeço o Michael também pela participação, pelo convite em estarmos aqui hoje, ao Intercind pela ideia, elaboração, realmente pena o Auro não poder estar com a gente aqui hoje, né? Mas nós vamos dar continuidade da mesma forma. A NR12, como a Cândida já colocou bem as informações e contextualizou bastante a forma, ela veio como uma demanda na indústria moveleira no período que eu estava como presidente da Bimóvel.
e foi necessário a Abimóvel trabalhar em cima desse setor, porque como entidade nacional era quem tinha a interlocução com o governo federal, com os ministérios, e essa demanda surgiu como uma demanda bastante preocupante nas indústrias. Os empresários começaram a ser fiscalizados a princípio no ano de 2015, e no início isso foi um susto muito grande para algumas empresas, e a entidade se viu obrigada a entender o processo e a tentar ajudar as empresas ou criar mecanismos ou formas das empresas se adequarem, evitar multas, evitar interdição, né, e continuar com o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, no primeiro momento, a gente teve que fazer um apanhado, um nivelamento de informações, como a Cândida já bem colocou, né? Foram fiscalizações em diversos polos e de diferentes maneiras, de diferentes interpretações, tanto por parte dos empresários como dos auditores que estavam fazendo as auditorias em relação ao NR12. Então, começamos um trabalho junto lá com o governo federal. Dentro do governo federal está o Ministério do Trabalho, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Indústria e Comércio. E também com a CNI e a ABIMAQ. Então, essa foi a comissão tripartite que a gente chamou e trabalhou em cima da demanda da NR12. Um breve resumo aqui do que a gente fez. Então, 2015 foi um ano de levantamento dentro do planejamento da Abimóvel de tudo o que estava acontecendo, bem como o estudo também mais aprofundado da NR12 e traçando o planejamento para a atuação do que a entidade poderia fazer. E aí, então, de 2016 a 2018, a entidade trabalhou na construção do anexo do setor, a NR12. Essa ação, eu quero destacar que foi conjunta com a CNI e a BIMAC e com as federações das indústrias do Paraná, do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, e ainda com especialistas do setor, consultores técnicos que puderam naquele momento se unir à Abimóvel, né, para colaborar com essa construção. Por que essa necessidade? A norma NR12, se aplicada de sua forma original, ela é muito genérica. Então, em algumas situações, durante esse trabalho, a gente viu e conseguiu elaborar as normas para que em alguns casos onde ela era inaplicável para algum tipo de maquinário, que em outros setores, com a mesma nomenclatura, porém máquinas diferentes, teriam que ter tratamentos diferentes. Essa parte mais técnica eu vou deixar mais para o Michael, mais à frente, explicar, né, a situação da construção dos anexos e da revisão da norma que aconteceu. Mas aí a gente trabalhou na elaboração desses anexos, né? E de novembro a dezembro de 2017, nós finalizamos esse texto e ele foi colocado, então, pela CNI em consulta empresarial. Passado esse período de 3 meses que ela ficou em consulta, né? Então, fevereiro a março de 2018, nós olhamos todas as observações, refizemos os textos, fizemos as adequações necessárias, e a partir de abril a novembro de 2018, a gente fez as visitas aos polos, principalmente aos polos dos sindicatos que estavam nos apoiando, né, bem como os outros, onde tinha a demanda das fiscalizações, para conhecer melhor e em loco as demandas, né, e conhecer as máquinas, a descrição das máquinas, poder elaborar o anexo com imagens, com uma descrição bastante técnica. E aí foi bastante importante o apoio
dos técnicos que nos ajudaram na elaboração, né? Como o Michael, né? E os outros também que estiveram nesse trabalho. E em novembro de 2018, nós entregamos o texto final ao presidente da CNI, né? O presidente Robson. E de janeiro a março de 2019, foram incluídas novas máquinas, devido a algumas particularidades de máquinas que eram comuns entre setores, como panificação, metal mecânico, coureiro e calçadista. São máquinas que são usadas comuns aos setores, porém são máquinas com aplicações diferentes. E a gente fez aí algum ajuste. E no final, então, de 2018, início de 2019, o Michael se juntou à nossa equipe para somar e ajudar na construção final destes anexos e dessa forma a Bimóvel conseguir montar uma forma de apoiar os seus associados, ou seja, as empresas do setor moveleiro a se adequar. Paralelo a isso, o nosso trabalho frente à Bimóvel foi de divulgar também a NR12, né? É uma parceria que a gente assumiu também com o governo, não é flexibilizar a norma, mas sim adequar ela ao setor moveleiro, e bem como a conscientização dos empresários da importância dessa norma. A gente nunca pensou em desfazer ou tirar alguma coisa da norma, sim adequar para garantir realmente a operacionalidade com segurança das máquinas. Então, um dos nossos trabalhos também foi conscientizar os empresários do setor moveleiro da importância de aplicar a norma, de regularizar suas máquinas, de implementar os sistemas de segurança, de proteção que são exigidos, né? Para que garanta a segurança realmente, que é o que a norma preza, é a segurança do trabalhador. Então, a gente trabalhou também dessa forma para fazer essa parceria com o governo e essa conscientização. E eu acho que é isso, né? Se não falei demais já, quero passar de volta para a Cândida para continuar a nossa live. É isso sim, Daniel. É muito importante as colocações que você fez. E aí eu gostaria de passar para o Michael, né? O Michael é o nosso consultor de NR12. Ele é engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, especialista em NR12, diretor da Office e consultor da Bimóvel. Antes de passar a palavra para o Michael, é importante salientar que ele teve um papel fundamental, né, na discussão no grupo de trabalho. Era um grupo pequeno, um grupo fechado, junto com as federações especialistas da CNI, das federações das indústrias, onde a gente tratou com muito sigilo, cuidade na formulação e na descrição das normas. A gente ia para o detalhe. Que a minha formação não é em engenharia, eu tive a oportunidade de ter que me debruçar junto com as equipes, conhecer um pouquinho de mecânica e de segurança do trabalho, efetivamente. Foi um ganho, na verdade. Então, o Michael agora, né, ele vai falar sobre a importância desta norma. Ela tem, sim, essa norma, ela tem uma importância relevante para a indústria, né? Ela aborda desde riscos graves até iminentes, e aí o Michael vai falar na adequação. Ele vai tratar dos procedimentos necessários de trabalho, exemplos de adequação da NR12. Ele vai abordar as questões de máquinas interditadas versus máquinas em adequação. E o que uma máquina precisa para estar 100% adequada à norma? Eu acho que nem tanto o céu, nem tanto a terra. Eu acho que nesse momento a gente consegue, depois de muitas discussões, né, e com todas as equipes de governo, as equipes da CNI,
e auditores, né, chegar num consenso e numa aplicabilidade. Então, Michael, seja bem-vindo e, por favor, faça a explanação necessária aos nossos convidados. Muito obrigado, Cândida. Pessoal, boa noite a todos. Quero agradecer em especial ao Intercind, a Bimóvel, pela oportunidade de estar aqui explanando para vocês um pouco que a gente tem trabalhado aí nesses últimos tempos. Nós temos como foco principal dar um enfoque para o empresário no que diz sentido ao entendimento da NR12, ou seja, o que de fato ele precisa saber, qual é a legalidade por trás dela, quais são os documentos que nós temos que entregar, e depois de ter esse entendimento, o que de fato a gente precisa saber para tornar isso algo palpável, na prática, o que nós precisamos saber para ter uma máquina adequada. Então, nós vamos criar uma ponte entre a legalidade e a máquina propriamente adequada no chão de fábrica, tentando, claro, abranger desde o pequeno empresário até o grande empresário. Então, a gente montou separado em dois universos. Primeiro, a legalidade, depois a aplicação. Eu vou tentar ser específico nessa primeira etapa por se tratar de regras, então a gente tem que passar ela da forma como ela é. A NR12 ela tem força de lei, ela tem regras, são específicas, então a gente vai passar cada uma delas. Ao final da nossa explanação, a Cândida vai conduzir algumas perguntas e vai deixar com que todos vocês tenham a oportunidade de tirá-las, e também após a nossa explanação vocês podem mandar e-mail ou, enfim, entrar em contato com a gente. Então, pessoal, a gente tem que ter muito claro que essa é a base legal para gerar uma interdição. Então, partindo do ponto do grave e iminente risco, nós temos que confrontar com a necessidade que essa máquina tem de ser adequada. E para iniciar o processo de adequação, nós temos que fazer análise preliminar do risco, ou seja, nós temos que conhecer esses perigos, temos que quantificá-los. Eles vão numa classe ali que geralmente vai de 1 a 4, tem uma classe inferior, mas é uma questão muito interpretativa. Nós atuamos hoje com o conceito SFP, severidade, frequência e probabilidade. Nós nos baseamos hoje em duas principais normas, a ISO 12100, que trata dos perigos, e a 14153, que a gente utiliza então para quantificá-los. Outra norma que é muito utilizada é a 14009, porém ela foi revogada, mas ela trata também de muito conhecimento. Então veja, a partir do momento que eu sei a classe de segurança que eu tenho dessa máquina, como ela é quantificada, a gente elabora um projeto mecânico. Depois, por consequência, um projeto elétrico. Todo projeto final mecânico ele tem que ser acompanhado de uma RT mecânica, atestando a conformidade e cumprimento das adequações mecânicas feitas na máquina, e também uma RT elétrica, ou seja, atestando a conformidade e cumprimento das adequações implementadas no painel elétrico, assim por diante. Essa análise preliminar do risco, ela quantifica a classe de segurança da máquina. Esses componentes de segurança que são instalados nessa máquina, eles precisam seguir por obrigatoriedade essa classe de segurança. Classe 3, classe 4. Os componentes dentro do painel precisam ser certificados, ou seja, nós temos um relé de segurança que vai ser instalado numa determinada máquina. Ela tem que ser, esse relé ele tem que ser um relé certificado, ou 3, ou 4, ou uma classe inferior, dependendo da aplicação. Também acompanhado de uma RT. Ao final da adequação mecânica e elétrica, nós temos então os procedimentos. Procedimento de operação, de manutenção, de inspeção e de limpeza. O que acontece? Sempre que a gente tem uma máquina adequada, vamos pensar da seguinte forma. Nós temos uma ausência de grave e iminente risco mecânico, uma ausência de grave e iminente risco elétrico, que é fruto da adequação. Nós precisamos comunicar isso aos operadores. Por elaboração de um procedimento de trabalho, uma instrução, e ensinar eles o que é cada botão daquela máquina, o que ele pode remover, o que ele não pode, como ele deve operar a máquina, ou seja, como ele deve limpar, condicionar as operações, o que se deve e o que não se deve fazer. Veja, a partir do momento que eu tenho entendimento legal do que eu devo fazer, perante o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, nós temos que ter um mecanismo para aplicar essa alteração com uma certa segurança. Nós temos hoje a IN 129, ela foi Então, nós temos parâmetros que nos dão uma certa segurança, ou seja, depois que você fez a análise do risco, nós temos que elaborar um plano de trabalho, ter a ciência
de todo o trabalho que nós temos para fazer e programar isso dentro da empresa. Então, programar desde prazo, ação corretiva, o time que está sendo estruturado. O Ministério do Trabalho e Emprego, ou seja, o auditor fiscal do trabalho diretamente concede 1 ano. Para as empresas que precisam de mais tempo, o prazo ele pode ser dilatado, porém com anuência da chefia imediata, ou seja, diante de uma negociação, de um pleito, de uma entidade, enfim, a gente já teve casos dessa forma. Na região específica de Ubá, a maioria das empresas ela está dentro de um plano, de um acordo que foi feito de 1 ano. Muitas empresas apresentaram um plano de trabalho, possuem um tempo para sua adequação. Então, pessoal, vamos pensar da seguinte forma: nós temos hoje um norte de adequação mecânica, um norte de adequação elétrica e um plano de trabalho. Agora vamos falar um pouco de como contextualizar isso tudo dentro de uma fábrica, dentro da indústria. Nós temos 2 frentes principais de trabalho que nós podemos atacar: adequação mecânica e adequação elétrica. Veja, sempre que eu tenho uma necessidade de monitorar uma área perigosa, seja uma proteção fixa, móvel ou intertravada, por uma manutenção, por uma limpeza, eu tenho que acessar. Por esse motivo, o foco principal nosso é sempre atuar pela adequação mecânica no primeiro momento. Depois que você definiu a cerca, a proteção, o dispositivo, toda a parte de adequação mecânica e, por consequência, eu gero a necessidade de monitorar e de adequar o painel elétrico. E logo em seguida entra a questão documental, ou seja, eu entro com a adequação mecânica e, por consequência, a responsabilidade na adequação documental. Nessa adequação documental, nós estruturamos o laudo com as responsabilidades daquela adequação, intervenção, bem como a elaboração dos procedimentos de trabalho, inspeção, manutenção e limpeza. Uma questão importante: as diferenças entre máquinas que estão em processo de adequação e máquinas que estão interditadas. Quando a gente tem uma interdição de uma máquina, para que essa máquina seja liberada, e também todos os apontamentos que existem lá no termo que gerou aquela interdição. Um acordo, um plano de trabalho bem definido, um time formado, nós podemos atuar não por máquina, e sim por ponto de perigo. Isso, pessoal, é um conceito muito difundido, né, dentro do nosso meio. Nós não temos a obrigatoriedade de atuar por máquina, e sim por ponto, porque o que interessa para nós é proteger o operador, é trazer segurança na operação. Então, depois que a análise de risco está feita, nós atuamos por risco, ou seja, a máquina A tem um risco grave iminente, a máquina B. Então, nós vamos sanando os pontos e lá no final a empresa está adequada. Um ponto muito importante que deve ser dito: a adequação mecânica ela é muito mais barata do que a adequação elétrica. Um dos argumentos que a gente ouve muito, que a NR12 acaba onerando a indústria, acaba trazendo dificuldades financeiras. Dependendo da forma como você aborda ela traz produtividade. Vamos dar um exemplo ali da Serraltense, uma empresa do Daniel Lutz. Nós tivemos uma série de automações que foram feitas, melhorias de processo, em função da análise do risco, ou seja, nós analisamos a máquina, a necessidade de adequação, tivemos que tirar alguns operadores de um ou outro posto e automatizamos, ou seja, a longo prazo, aquilo se tornou algo extremamente viável. Então, dependendo da forma como o empresário encara a NR12 hoje, nós temos sim ganho com essa norma, temos sim ganho não só na saúde e segurança do trabalho, mas também ganhos de produtividade. Claro que a IN 129, ela estipula e nos condiciona a elaboração do plano de trabalho. E quando esse plano de trabalho é subsidiado pela análise do risco por um time multidisciplinar que vai desde o engenheiro que presta assessoria até as pessoas da fábrica, o diretor, quem tem entendimento do processo, esse plano é um plano sólido e real e faz com que a gente caminhe, então, para a solução, tendo como premissa, principalmente, a questão da segurança e também da produtividade.
Dessa forma, nós temos hoje uma norma que ela se divide. Nós temos uma norma técnica e também com um apelo jurídico, ou seja, de nada adianta que a gente tenha uma máquina segura com ausência de grave iminente, mas o operador ele não está treinado. Então, nós temos que, sim, ter um entendimento da legalidade, da normativa e fazer com que ela tenha, para o empresário, a segurança. Hoje, pela experiência que nós temos, o Ministério do Trabalho e Emprego costuma fiscalizar as empresas de duas possíveis formas, a fiscalização direta e indireta. Geralmente, num primeiro momento, a fiscalização ela é indireta, ou seja, são aquelas cartas que são enviadas para que a empresa preste contas do que está fazendo, do que não deve. Sempre que uma carta dessa chega à empresa, necessitando que ela apresente e comprove determinado cumprimento, nós falamos de legalidade jurídica, ou seja, a NR12 tem sim travamentos, nós falamos lá no início, documentos que devem ser apresentados, ou seja, análise de risco, laudo final conclusivo, plano de trabalho, treinamento. Todo esse conjunto de quesitos faz com que uma máquina seja adequada. Então, hoje, nós temos que ter o entendimento da legalidade e o entendimento técnico, e caminhar no sentido da solução. No dia 30 de julho de 2019, nós tivemos uma atualização da NR12. Eu vou falar brevemente aqui sobre um ponto que gerou uma certa polêmica e muitas pessoas acabavam nos perguntando. Nós tínhamos o anexo 1, que determinava algumas distâncias de segurança. Sempre que se confecciona uma proteção, ela tem que ter conformidade, ou nós temos que ter a garantia de que ninguém coloque a mão por um túnel ou por uma zona perigosa, para que não acesse aquele perigo que aquela proteção está protegendo. Então, nós tínhamos o anexo 1, que determinava essas distâncias de segurança. 2 milímetros de abertura para 12 centímetros, ou 12 centímetros de abertura de túnel para 85. E no dia 30 de julho foi excluído o anexo 1 da NR12. E todo mundo então argumentou, tá aí, agora não preciso mais seguir essas regras. O que acontece é que a norma ela teve então alguns tópicos que dizem o seguinte: nós temos que utilizar as normas vigentes no Brasil, normas do tipo A, B e C, na ausência dessas normas, normas internacionais, EN, enfim, as normas europeias que a gente já conhece. O anexo B nos diz que o anexo 1 não foi excluído, ele existe, ele deve ser aplicado, é uma norma, então está sim dentro da NR12. A única questão que antes era muito específica, ela nos dizia com exatidão, essa é a distância, esse é o critério. Agora nós temos um universo de normas no Brasil, que são as mesmas normas que nós utilizávamos lá na elaboração e nos estudos junto à Abimóvel e aos órgãos para... Agora, pessoal, uma questão muito importante. Um conceito que nunca mudou, né, até hoje, com todas essas atualizações de norma, porque a gente tem um apelo muito grande. Nós fizemos, o empresário principalmente, eu vou fazer tudo isso, amanhã a norma vai mudar. Eu vou fazer aquilo e depois muda. Um conceito que nunca mudou na NR12 até hoje, que é a posição do operador a risco grave e iminente. Então, a gente costuma falar muito de grave e iminente risco, porque é ele que gera as interdições, que faz com que o Ministério Público acione a empresa, peça para assinar um TAC, o Ministério do Trabalho fiscalize regiões, é a exposição do operador a risco grave e iminente. Então, a gente fala novamente. Hoje, quando a gente tem o risco grave e iminente, nós não podemos admitir a operação do operador naquela máquina. A IN 129, ela prevê que se a empresa não tem grave e iminente risco, é passivo, sim, de fazer um acordo. Então, veja, é um conceito que nunca mudou. Então, se a gente enxergar toda essa legalidade de norma dentro do contexto da empresa, o pontapé inicial é a eliminação do grave e iminente risco, por intermédio e por meio da análise preliminar do risco, que, por consequência, gera o plano de trabalho. Lembrando que nós não precisamos atuar por máquina, e sim por ponto de perigo, que está especificado na norma, com o conceito principal de eliminar grave e iminente risco. Claro que, perante a NR12, nós temos aí vários conceitos, parâmetros, premissas e regras que devem ser seguidas, mas todas elas nós temos que ter a ótica interpretativa da eliminação do grave e iminente risco.
Então, pessoal, a gente está com o tempo um pouco reduzido, a pauta do nosso assunto foi basicamente esse. Quero devolver a palavra para a Cândida, agradecer novamente o Intersim, a Bimóvel, Daniel Lutz. Cândida, muito obrigado. Pessoal, quem tiver dúvidas, próxima semana nós estaremos em Ubá, temos o chat também, nosso e-mail. Estamos à disposição tanto das entidades quanto dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo. Michael, eu vou passar a palavra, muito obrigada. Tá? A gente tem um tempo ainda, mas eu vou passar a palavra para o Daniel, porque é muito importante o Daniel dar o seu depoimento enquanto empresário, tá? Falando das dificuldades, tá, que ele encontrou enquanto empresário da indústria de imóveis e como é que ele trabalhou em consonância com você na resolução dos problemas e na condução, depois você volta novamente, tá bom? Ok. Temos mais um tempinho. Então, Daniel, por favor, quais são as dificuldades que você, enquanto empresário neste momento, você enfrentou e como é que foi o plano traçado, né, com o Michael na solução e na construção de alternativas? Ok, Cândida. Michael, a Serraltense, como um case agora da aplicação de uma implementação na empresa da NR12, né? Começou também em 2015, como a maioria das empresas, né, com uma fiscalização presencial, onde foram apontadas pelos auditores algumas inconformidades de acordo com a norma, e tínhamos na época duas máquinas que elas estavam apresentando esse risco iminente, né, o risco fator 4 e 5, né, Michael, que é o mais grave, né, risco grave, e foram interditadas. E foi dado um prazo para adequação. Então, a empresa, primeiro, teve esse susto, ficou um pouco perdida para dizer, para que lado a gente vai correr, como a gente vai resolver isso, né? Então, começou a tratar do assunto e nós não tínhamos, na época, assessoria na questão da NR12. E logo no começo a gente teve bastante dificuldade para realmente começar a implementar, para entender a norma, entender os requisitos e o que poderia acontecer, uma nova inspeção, uma nova auditoria em 2 meses, quais são as consequências. Então, primeiro, leva aquele susto e acaba traçando o pior cenário possível, né? Depois você vai entendendo, e tudo isso que o Michael explanou agora de uma forma bem rápida, né? Porque eu acho que é um assunto que daria para uma tarde inteira, ou quem sabe o dia inteiro, né, Michael? Explicando a norma em si, todos os pontos, tudo que tem que ser analisado, máquina a máquina. Nós estamos aqui fazendo, de certa forma, um resumo. E depois a gente começou a clarear essas ideias e a traçar um trabalho. Primeiro foi uma união aqui das empresas, também do polo aqui de São Bento do Sul, porque não só a nossa empresa que foi auditada, foram várias empresas, tivemos várias interdições de máquinas em várias empresas, e começamos a traçar planos em conjunto. O sindicato também buscou informações junto à federação aqui de Santa Catarina, Fiesc, né? E, em paralelo, nós vínhamos também trabalhando esse assunto com a Abimóvel. E fomos elaborando nossos planos. As máquinas interditadas foram tiradas do Parque Fabril, e fomos fazendo um plano de adequação elétrico e mecânico, como o Michael também comentou ali, né? Escalonamos um parcelamento de investimento para adequação desse plano, que ele, no primeiro momento, se somar todo o investimento necessário, ficou muito elevado para a condição financeira da empresa
para ela executar isso num período muito curto, né? E aí entrou a questão da priorização. Aí a gente começa a entender um pouquinho como funciona a NR12, o que é o risco grave, o que é o risco leve, e vai traçando as suas metas para, num primeiro momento, curtíssimo prazo, 2, 4 meses, no máximo 6, dependendo do investimento, é eliminar totalmente o risco grave. Não que demore 6 meses, não pode ser assim. Você tem que baixar ele de grave para leve, né? Nos primeiros dias, ou até interditar essa máquina até que ela não tenha o risco grave. E depois vai escalonando isso num plano de trabalho, dependendo do período que for necessário, dependendo da condição financeira da empresa. Isso tudo tem que ser colocado e analisado pelos dois lados, pela empresa, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? E essa ponte é feita pelo profissional, no nosso caso da Serraltense, a Office NR, né? O Maico é o consultor que nos atende na NR12 hoje, com a sua equipe, né, do escritório, e ele tem feito essa mediação dentro da empresa. Ele tem feito a orientação, e vou destacar aqui que também é importante na empresa que tenha uma equipe responsável. Não adianta você apenas contratar o consultor ou um engenheiro, ele vai te fazer um projeto e você apresentar o papel só, né? Não adianta. Tem que ter dentro da tua empresa uma equipe que também se dedique a isso. Pode ser interna, pode ser terceirizado, mas os técnicos de segurança têm que estar acompanhando isso. O pessoal da manutenção também tem que estar disponível para fazer as implementações, as adequações necessárias. Isso deve ser uma informação importante, é isso ser registrado frequentemente. O antes e o depois de toda modificação, toda adequação feita nas máquinas. Isso fica como um histórico de cada máquina, você faz uma ficha. Isso mostra de que a empresa realmente está trabalhando, não está só com um plano no papel, está executando esse plano, vai justificando os seus investimentos, suas adequações, né? Para que o próprio Ministério do Trabalho e Emprego entenda que sim, essa empresa está se adequando ou já está adequada, ela não tem o risco grave e os leves estão sendo trabalhados e em algum tempo ela vai estar totalmente adequada na norma. Por isso é muito importante toda essa sincronia entre os auditores, o consultor que presta assessoria e a equipe interna que vai fazer a adequação da empresa, do seu maquinário, todo o parque fabril para a NR12. Acho que era isso o case da Serraltense, né? Vou passar para o Mike, se ele quer comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Em nome da empresa, quiser comentar um pouco do trabalho realizado na Serraltense, te deixo bem à vontade. Maicon, eu acho que é bem importante você fazer essa colocação, tá, de como é que você desenvolveu o trabalho com a Serraltense, com o Daniel e toda a equipe, a integração. E eu gostaria também que você manifestasse ou colocasse como foi o trabalho que você também desenvolveu junto com todas as equipes interdisciplinares dentro da CNI, conversando com técnicos de governo e dentro da Confederação Nacional da Indústria, naquelas jornadas no qual se trabalhavam a discussão da compreensão de cada máquina, e que eram 10, 12 horas, quase 12 horas de trabalhos ininterruptos. Eu acho que é muito importante. Exatamente, bem lembrado. O que acontece? Dentro da Serraltense, nós tivemos um caso extremo, ou seja, nós tivemos uma interdição, nós tivemos que atuar de forma enérgica para até liberar essa máquina para que ela pudesse voltar a ser utilizada dentro do fluxo normal. Então, quando a gente fala em interdição, a gente fala em adequação total, ou seja, nós temos que sanar todos os graves e eminentes riscos pautados pelo Ministério do Trabalho e Emprego da época, né, onde foram enumerados ali as
as questões que deviam ser corrigidas. Então, nós atuamos ali de uma forma extremamente rápida, junto com a autorização do seu Daniel. Nós montamos um time de trabalho interno, treinamos, então, cada integrante, desde manutenção, operador, até para que a gente tivesse o entendimento da produção dele, porque hoje um dos pontos chaves que a gente tem aí no nosso trabalho é vincular a legalidade daquela adequação para com a produtividade. Então, a gente tenta atuar, num primeiro momento, com o envolvimento de todo o time, desde supervisão, manutenção, operadores, para ter o entendimento do funcionamento daquela máquina, todas as paradas, intervenções, setup, troca de ferramenta, de serra, enfim, ter o entendimento do ciclo total de uso e de vida dela. E, em seguida, a gente monta, então, uma proposta que é apresentada para o diretor e para todo aquele time, para ver se aquilo de fato é algo que é viável, tanto economicamente, mas também produtivamente, que talvez não vá onerar a produção daquela empresa ou da linha. Tem mecânicos, eletricistas, eles fizeram essa implementação, seguindo os critérios da análise do risco, e logo em seguida, então, fizemos essa implementação, elaboramos todos os laudos que deram essa segurança para o Ministério do Trabalho e Emprego, e junto com o protocolo, né, de solicitação do levantamento e da liberação daquela interdição. Então, ela retornaram à empresa, junto com toda a documentação que a gente apresentou, fizeram uma nova vistoria naquela máquina e constataram que, de fato, aquela máquina estava correta, estava dentro do que a lei prevê. Vale ressaltar que toda a nossa experiência com os auditores fiscais, desde o Ministério do Trabalho até o corpo do Ministério Público, são pessoas muito retas, muito corretas. Então, a gente tem que partir do entendimento da legalidade e tentar fazer a aplicação de uma forma que isso seja, então, plausível. Estou aqui com adequações que não talvez tecnicamente. Falar um pouco da gente implementou. Cara, um problema como esse, a gente parte principalmente da implementação da proteção fixa. Nós temos 3 degraus: fixa, móvel e intertravada. Até por uma questão de custo, a fixa é sempre a primeira opção. Trocar ferramenta, tem que ter acesso naquela área de risco, nós temos que monitorar aquela porta ou intertravar. Então, a gente vai seguindo degraus. Claro que a ISO 12100, a 14153, 14009, fala de perigo, de soluções, de análise de risco. A gente vai vinculando os conceitos previstos em norma. Vamos falar um pouco, então, nossa experiência junto ao governo, junto à essa oportunidade que nos foi ofertada. Nós trabalhamos com entidades, uma candidata do Paulo, foram 12 horas, o time aqui lá. A gente teve grandes dificuldades, também teve grandes êxitos, né? A Cândida participou, o Daniel estava à frente da entidade também. Nós tivemos aí os advogados de São Paulo e tudo mais, na questão interpretativa. Muitas vezes a gente sabia o que fazer, sabia mas precisava traduzir isso dentro de uma linguagem técnica e jurídica que fosse interpretado de forma correta. Ou seja, um simples, tanto meu quanto do nosso time da OFCMR foi gigante. É uma oportunidade que sempre eu tenho, sempre que eu posso, eu agradeço ao Abimóvel, ao Cândida, ao Daniel e a todos que nos abriram as portas. Foi um trabalho árduo, mas satisfatório. Conheceu também formas de se interpretar a norma que são devidas até hoje por muitas pessoas aí pelo Brasil, né? A gente ainda está em fase final, essa norma ainda não foi publicada, mas para se ter um entendimento total, para uma pessoa chegar, conseguir ler e ter um entendimento, a gente tem que realmente se embasar em conceitos técnicos e jurídicos. E o aprendizado ele foi gigante. Cândida, Daniel. Alô? Desculpe. Nós estamos chegando na nossa
no nosso final da nossa live, faltam cerca de 10 minutinhos, tá? E eu acho que a gente poderia iniciar com algumas perguntas que já estão sendo encaminhadas. Pode ser? Então, eu começaria com o Maicon. Tem uma pergunta do Ricardo Albuquerque, que pergunta mais ou menos qual o impacto que a NR12 tem dentro de uma indústria e qual o benefício que ela traz após a sua implantação. Michael? Quando a gente se depara com uma indústria que precisa de uma NR12... Oi? Alô? Você. Perfeito. Obrigado, Cândida. Quando a gente se depara com uma indústria que precisa de uma adequação de NR12, nós temos que ter nós temos alguns cenários que se abrem. O primeiro, a possibilidade de adequar aquela máquina é muito fácil. Você vai lá, adequa, a operação fica boa, o sistema flui, a produção tem a energia pronta. As máquinas acabam onerando aquela produção. Você chega lá, a máquina vale uma cifra e para adequar vale 3 vezes aquilo. É ali que está o maior ganho. Faz com que o empresário ele tenha a percepção de automação e de melhoria de processo. Então, existem muitos empresários que, quando começam a fazer uma NR12, têm um entendimento, talvez, da despesa, do investimento, do gasto, e quando ela está da metade para frente, está terminando, a gente olha para trás e vê o quanto de ganho teve, tanto em automação, em melhoria de processo. E o primeiro impacto, então, seguindo a pergunta, seria: a gente tem uma automação que envolve produtividade e segurança. Então, de uma dificuldade, consegue sair automação, numa melhoria, uma máquina, seja também produtiva para a empresa. E tenho muitos relatos ali que a gente viveu nesses anos todos, de empresários dizendo que tiveram sim ganho de produtividade, tiveram aumento de eficiência, isso com a NR12. Daniel, eu faço a mesma pergunta para você. Qual o benefício, tá, que para a Serraltense que a implantação da NR trouxe para vocês? Bom, como o Michael falou, num primeiro momento você acha que, vamos dizer, entre aspas, você está sendo condenado a gastar o recurso não em produtividade, alguma coisa vai travar, não só a questão do recurso, mas vai deixar inviável a maneira de operar a tal máquina, vai ser impossível trabalhar nela se for para adequar pela norma. E, como ele mesmo falou, durante o processo, durante a adaptação, a gente vai vendo e vai entendendo melhor isso. Isso também acontece no início, depois você já sabe que nas outras máquinas você vai fazendo e você já sabe aonde vai chegar. Mas, realmente, depois que você implementa, houve sim um gasto, né, um investimento, não seria um gasto, é um investimento em cima daquela máquina, está adequada, o dinheiro que você gastou está ali, ele não está perdido, ele está em equipamento, e está oferecendo maior segurança e, em muitos casos, maior produtividade. Até pelo operador se sentir mais seguro operando aquela máquina, ele mesmo tem mais confiança e acaba produzindo mais e melhor numa máquina que não tem mais, você eliminou o risco de machucar ou um acidente de trabalho, às vezes até um pouco mais grave. Tem uma segunda pergunta que eu acho que é bem pertinente, Maicon, a gente responder. É o seguinte: se possível, comentar sobre os aspectos ergonômicos presentes na NR12. São 26 itens, tá, relacionados aos aspectos. Seria possível você, de uma maneira breve, comentar sobre as questões? Certo. Quando se faz análise preliminar do risco, deve-se ter ciência de todos os riscos e perigos associados àquela máquina, desde operação, manutenção, inspeção e limpeza, dentro do ciclo que ela pode
operador. Um desses ciclos é a questão ergonômica. Então, a gente faz avaliações desde repetição até altura de mesa, botões que fiquem numa altura de 80 até 1,5 m, que ultrapassem muito a linha de ação do operador. Quando o operador fica de pé na frente da máquina, que ele estique as mãos para frente e para o lado e de uma forma fácil consiga alcançar todos os botões daquela máquina. Muitas empresas já controlam o ergonômico, então a gente faz algumas análises de exposição do operador. A gente teve muitos casos que a gente fez a rotatividade dentro de um determinado movimento que a pessoa faz, ele é repetitivo, desde mão, de ombro, de tronco, enfim, aquela máquina, ela exige que o operador faça determinado movimento a cada ciclo. Então, quando você emite um laudo final ou faz análise preliminar do risco, nós temos que passar por várias outras normativas, desde agentes químicos, NR10, NR17, NR35, NR33, pressão, altura. Então, a análise preliminar do risco hoje ela é uma análise de... Nós não podemos, de forma alguma, ser omisso ao ambiente de trabalho, a classe de risco que aquela máquina está exposta dentro do contexto. Vou dar um exemplo. O operador trabalha no posto dele e logo nas costas dele passa uma empilhadeira, a todo momento. Não tem demarcação, o operador de empilhadeira tem que ser treinado, aquele posto de trabalho tem que ser revisado. Então, a gente tem hoje um entendimento, e volto a dizer, essa lista de perigos dentro da ISO 12100, ela é muito clara, nós temos uma série de perigos. Temos perigos mecânicos, elétricos, vibração, ergonomia, térmicos, e aí, diante dessa lista de perigos, nós confrontamos com a legalidade, ou seja, com as NRs, e fazemos apontamentos pertinentes à solução daqueles perigos, que, de forma geral, são os graves e iminentes. E também os associados, né? Existem casos que nós elaboramos procedimentos de trabalho, ou seja, você atua em tudo aquilo que é possível dentro do estado da técnica, daquilo que é possível ser feito. Quando você extrapola todo o senso de entendimento, de legalidade, o que a normativa nos permite, aí nós entramos, então, na procedimentação daquele trabalho. Claro que não se admite procedimentar grave e iminente risco, são coisas distintas, né? Mas a gente tem que partir de alguns recursos quando a gente extrapola todo o senso de entendimento. Mas a resposta é sim, nós temos que passar pelos riscos ergonômicos. Bom, então, já finalizando, eu gostaria de agradecer ao Michael, Obrigado. ao Daniel, aos nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando, pela oportunidade de a gente estar juntos e reiterar esse agradecimento em nome do presidente do Intercind, Auro Barbosa, que, na verdade, proporcionou essa live, nos convocou para essa noite. Agradecer em nome da presidente da Bimóvel, Maristela Cousin-Long, e gostaria também de convidá-los agora em setembro, no dia, se não me engano, 16 e no dia 30, nós teremos 2 lives da Bimóvel apresentando uma pesquisa sobre a indústria de móveis feita pelo Instituto Locomotiva, que mostra a importância e a relevância da indústria no cenário nacional, mostra um cenário vinculando as novas práticas, o que se espera do consumidor, o que o consumidor espera da indústria de móveis e do varejo. São informações que foram objeto de pesquisa de quase 2 anos, né, e que a gente vai apresentar para os polos moveleiros do Brasil e para todas as indústrias. Então, em nome do Auro Barbosa, presidente do Intercind, eu agradeço a todos, né, a todas as indústrias, a todos os nossos ouvintes que estão, todas as equipes que estão trabalhando, ao Daniel e ao Marco. Muito, muito obrigada. Dúvidas, perguntas, por favor, nos encaminhem, que a gente vai responder a todo mundo. Muito boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado. Um abraço. Boa noite, obrigada a todos.